Oi, pessoal, tudo bem? O Davi deu um desafio para mim, que é de a gente fazer, nesses tempos de isolamento, as aulas da EBD, a gente continuar fazendo as aulas da EBD, mas aqui pela gravação de vídeo, num resumo. Queria dizer para vocês que para a gente está sendo bem divertido e até preocupante a correria de fazer as coisas aqui em casa. Parece que é fácil, mas não é, difícil. Então não reparem, tá? Com a iluminação que vai ficar oscilando do vídeo, com a qualidade do vídeo. Então não reparem nessas coisas. E queria dizer que estamos sentindo saudade de todos, que é estranho não ter vocês aqui juntos, né? Como na escola bíblica, para a gente estar debatendo, tirando dúvidas, conversando e juntos chegando num consenso, né? Mas vamos tentar fazer aqui um pouquinho do estudo da palavra do Senhor, tá bom? Hoje nós vamos estar tratando da lição 15 da nossa revista, que é um tema, já está quase no finalzinho da revista. O tema, como eu falei para vocês, era interessante e tem a ver com o nosso momento atual, vocês vão ver o porquê. Então, o nosso tema de hoje é espiritualidade. Aí tem um A aqui, né? Ao alcance. Aqui é ao alcance. Então, nós vamos falar sobre espiritualidade. Mas não é qualquer espiritualidade, a espiritualidade é ao nosso alcance, tá bom? E aí, para começar a refletir um pouquinho sobre isso, eu pedi para minha família, para os meus filhos e para mim, pro meu marido, fazer um desenho de como eles achavam que Deus estaria representado. Desenhe Deus como você representaria a forma de Deus ou o que Deus é, e desenhe. Aí eu desenhei isso aqui, a natureza. Porque quando eu imagino Deus, eu vejo a natureza, as árvores, os rios e tudo mais. Aqui, a Fernanda desenhou Deus, como ela enxerga, como ela vê. Deus super elegante, super chique, com cabelo cortadinho. Aqui, o Murilo desenhou como ele imagina Deus, de braços abertos, feliz, todo na paz, nas nuvens. E aqui o Diego, para salvar a família, que desenha muito bem, representou Deus como um leão, como se ele fosse realmente o rei, que cuidasse de todos e administrasse tudo, o responsável por tudo. Então, é assim que a minha família imagina Deus. E você? Como será que você imagina Deus? Né? Então, a revista começa falando sobre isso. Quando a gente pensa no Criador, muitas coisas vêm à nossa cabeça, né? E ele começa a falar sobre os 2 mandamentos, né, que Deus fez lá, dentre os 10 mandamentos, 2, cita lá, em Êxodo 20, 23, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então, se não haverá outros deuses diante de mim, já subentende-se que você não pode adorar mais nada, nenhuma coisa ou nenhuma pessoa, nada a não ser Deus. Mas Deus não parou por aí, ele acrescentou um outro mandamento. O outro mandamento que diz: não façam imagens de nada que existe a fim de adorá-las. Mas já não estava óbvio nesse outro mandamento? Para que Deus fez o outro mandamento? Para falar que não se faça imagens, né? E a parte dessa resposta é que nós, seres humanos, temos muita dificuldade em representar Deus, porque Deus a gente não pode ver, não pode tocar, não pode tirar uma foto, né? Então, a gente, como ser humano, a gente tem essa dificuldade. Então, Deus, ele já sabia disso, que o homem precisa ver alguma coisa, tocar em alguma coisa,
para poder chamar aquilo de Deus e adorar aquilo, né? Então, por isso, Deus já sabia dessa nossa dificuldade, né? Dessa questão. E aí, o bacana, que a primeira parte da lição já ensina pra gente é que Deus, ele não é realmente nada que se possa ver, não se pode tocar, embora se tenha na Bíblia alguns relatos, né, de alguns personagens bíblicos ali que tiveram, de alguma forma ali, um contato com Deus, né? Deus é espírito, né? Então, Deus, ele não tem forma, ele não tem tamanho, ele não tem cor, ele não é um animal, ou uma pessoa, ou a natureza, ele está em tudo isso, mas ele não é isso, ele não se define a isso, porque Deus é espírito. Então essa é a primeira parte legal que a gente aprende aí. Lá, eles sugerem o texto de João, você pode abrir aí a Bíblia, lá em João 4, de 19 a 24, mais ou menos, estamos lá na história da mulher samaritana, que estava no poço e ela encontrou com o Senhor Jesus e fez uma pergunta para ele. A pergunta é assim, eu vou ler na versão da mensagem, tá? Vocês podem acompanhar na versão de vocês. Senhor, o Senhor é profeta, então tire a minha dúvida. Os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Aí Jesus responde, mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste momento, aliás, não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. O seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. Esse texto é bem conhecido, né? Tem muitas músicas que falam sobre isso, inclusive. E é isso que essa lição que Jesus trouxe, que Jesus não está no monte, não está em Jerusalém, em Israel, ou Jesus não está na nossa igreja, na PIB de Itaim, ou em outro templo. Deus está em todos os lugares, porque Ele é Espírito. Então Ele está aqui nesse momento, né? Ele está aí na sua casa, ou aonde você está nesse momento, porque Ele é Espírito, e Ele não precisa de um lugar para ser adorado. Ele não precisa de um objeto para ser lembrado, né? Porque Deus está dentro de nós. E é bacana que a lição traz isso. Deus é Espírito, e como que Ele ia se comunicar com a gente se Ele tivesse feito a gente só de carne e osso? Só pele e osso, né? Então, Deus nos deu também o Espírito. Então, nós somos feitos de corpo, de parte física, mas nós somos feitos do Espírito para que nós possamos nos relacionarmos com Deus, certo? Bacana? Continuando aí a nossa lição. Aí importante, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, não foi? Queria agradecer aí o Stefan, que foi o único que mandou para mim. Valeu, obrigado pela participação. Falando sobre como que funciona isso nas principais religiões. Nas principais não, nas grandes religiões do mundo, né? Então, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa rápida. E aí, o Stefan me mandou falando sobre o budismo, que ele até comentou comigo que existe aí alguma contradição sobre se é religião, se é uma prática, se é uma filosofia, mas isso é uma discussão para um outro dia, para um outro tema, que é uma discussão longa, que a gente pode aprender mais numa outra oportunidade. Mas vamos falar sobre um resumo aqui. O budismo é uma filosofia ou religião que não tem um Deus, ou seja, não é teísta,
e que abrange diversas tradições, crenças e práticas baseados nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, que é intitulado de Buda. Então, quem já ouviu aí algumas coisas sabe que os budistas têm algumas práticas. A mais famosa, talvez, eu acho que seja a meditação, né? Os mantras. Então, guarda aí. Então, o budismo tem algumas práticas, algumas coisas que eles acreditam aí. Islamismo. O islamismo todo mundo conhece, que são a religião dos muçulmanos, né? Que eles são monoteístas, ou seja, o Deus é o Alá, que é Deus em árabe, né? E eles acreditam lá que o profeta Maomé foi o último profeta e tal, e que revelou, né? E aí o que acontece? Eles têm muitos rituais também. Eu estava pesquisando lá e vi que eles têm muitos rituais. Então, alguns deles. Oração, eles oram várias vezes ao dia. Eu vi aqui uma informação de 5 vezes ao dia, que eles chamam de Salá. Tem o Ramadã. Ramadã, 1 mês de jejum, do nascer ao pôr do sol. 1 mês de jejum. Aí tem o outro ritual, Hajj, que é uma peregrinação para Meca, que todos, uma vez na vida pelo menos, têm que fazer essa peregrinação. Ou seja, alguns rituais, alguns costumes do islamismo. Hinduísmo é uma religião de origem indiana, politeísta, tem vários deuses, né? E aí eles acreditam que, embora eles tenham vários deuses, eles acreditam que um deles, que é o Brahma, é o criador do universo. Eu vendo lá quais são algumas dos rituais deles, vi um que é uma forma de culto que eles têm, que se chama puja, não sei se é assim que se fala. Eles rezam para que algum dos deuses entre ou no lar deles ou no templo onde eles estão, e eles tratam esse deus como se fosse um hóspede privilegiado, né, ilustre, e eles cultuam a imagem desse deus e oferecem para ele alimento, água e outras coisas para esse Deus. E o cristianismo? Nós somos cristãos, nós somos encaixados no cristianismo. Mas dentro do cristianismo tem o protestantismo, tem os católicos, enfim, tem os ortodoxos, tem outras divisões. Mas será que nós cristãos temos também alguns rituais? O que vocês acham? Acho que ninguém nunca viu nenhum cristão adorando imagens de santos, né? Ou com águas bentas, ou indo lá em Israel pegando a água do Rio Jordão, porque é sagrada, né? Que foi onde Jesus se batizou. Ou pôr o copo na televisão, que Deus vai abençoar o copo, a água, e aquela água vai ser abençoada. Não, né? Acho que nunca ninguém viu isso, não, né? Você já viu? Então, cristãos também têm rituais e práticas. Então, é para a gente se pensar se as formas que a gente vê Deus, como as religiões do mundo tentam se comunicar com o espiritual. Como que cada um busca o ser espiritual ou se comunicar com o mundo espiritual. A Bíblia nos ensina que a gente não precisa de nada disso. Tudo isso que tá, esses costumes, essas práticas, esses rituais, eles não são necessários, porque Deus está em nós. A partir do momento que nós somos salvos, Deus já está conosco. Ele habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo, certo? E aí vamos avançar na lição. Tá, Tati, aí eu entendi mais ou menos esse negócio da espiritualidade, ok? Que Deus é espírito, então ele está em todos os lugares. Mas assim, eu estou começando na caminhada cristã, ou eu já estou há muito tempo na caminhada cristã, mas eu ainda não consigo ter uma intimidade com Deus, eu não consigo ter aí um relacionamento bacana com Deus. Como que eu faço? Por onde eu começo? Como que eu posso ter uma espiritualidade, mas ao alcance, ao meu alcance, não longe de mim? Como a gente pode fazer isso? Então vamos a algumas dicas que a nossa lição nos traz. Primeiro, como eu falei, a partir do momento que somos salvos, o Senhor Jesus restaura a nossa espiritualidade.
Então, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo e isso vai nos levar a novas atitudes, a mudar de direção. Conversão é mudar de direção. Então, isso já é uma coisa bacana. Então, ó, primeira dica, eu vou pôr mais perto para vocês enxergarem aqui. Nosso encontro com Deus começa dentro de nós. Aí a gente pode ver lá o texto que a gente acabou de ler, de João, que faz, Jesus nos ensina que basta que nós adoremos em espírito e em verdade, como diz aquela música que nós conhecemos, certo? Então é isso aí, primeira dica já tá com a gente, é só procurar dentro de nós que Deus já está ali. Segunda dica, aqui. Por ser Espírito, o Senhor sempre está conosco, certo? Então, vamos lá. Vamos grudar aqui. Podemos orar sem cessar. Esse negócio de orar sem cessar também é um tema interessante, né? Como que a gente ora sem cessar? Vou ficar o dia inteiro orando em espírito de oração? É assim que é orar sem cessar. Então, Deus não tem hora pra gente. Não tem lugar específico para a gente encontrar. Ele não está em coisas. Então, temos livre acesso ao Pai. Isso é maravilhoso, certo? Então, temos livre acesso ao Pai, podemos encontrá-lo em qualquer lugar, em qualquer hora, e sem precisar ter um ritual específico para encontrá-lo, certo? E para a gente concluir aqui, outra dica é não acumular tesouros na terra, e sim tesouros espirituais, que eles são guardados com o Senhor, que ninguém pode roubar, como diz o texto lá em Mateus 6, 19 a 21, certo? Também um texto conhecido. Então, gente, finalizando a nossa lição, eu gostaria de ler o que está escrito aqui na conclusão, que é bem bacana, para a gente fechar. Podemos entrar na presença do próprio Deus, com um coração sincero, desfrutarmos de um relacionamento verdadeiro com Ele. Ainda que não seja possível tocá-lo, vê-lo ou representá-lo, podemos ter certeza de que Ele sempre está presente, que Ele é real. Dá até um medo, mas ao mesmo tempo é maravilhoso a gente pensar nisso, né? Que a gente tem acesso ao grande eu sou, nós temos contato, livre acesso direto ao Pai. Então, isso é uma responsabilidade que nós temos, mas é uma coisa maravilhosa que nós temos também. Então, nós podemos nos relacionar direto com Ele, conhecê-lo, receber dele o perdão, nós podemos receber dele a instrução e o conforto. E acima de tudo, podemos nos conectar com Ele para adorá-lo, tá bom? E aí, o que acontece? Vamos começar hoje mesmo. A gente tem, acho que várias formas, né, da gente se relacionar com Deus. Oração, orar sem cessar, através da leitura da palavra, do estudo da palavra, através de canções, através de música, tem várias formas. A minha família gosta muito de música, então nós escolhemos uma música, vou chamar meu pessoal, minha equipe, para a gente cantar um louvor que fala sobre esse tema de hoje, que é a música, pode vir para cá, amor. A música Deus Está Aqui é uma música bem antiga, um corinho bem antigo, mas é um coro simples e maravilhoso, que fala sobre isso que nós estudamos hoje, que Deus está aqui, presente, nesse lugar, comigo e com você. Se você sabe, louve com a gente. Vamos adorar o Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
te fale, podes me ouvir. Todo mundo. Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Tão certo? Tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Amém. A gente quer agradecer vocês que estão aí do outro lado. Que Deus abençoe. Não se esqueça que Deus está aqui. Deus está em mim, em ti e em nós. Nós somos a igreja do Senhor. Fique firme. E agora eu quero desafiar o meu amigo, igual os jovens estão fazendo. Quero desafiar o meu querido tio Davi para fazer a próxima lição DVD da próxima semana. Boa semana para vocês. Que Deus abençoe do fundo do coração. Espero que as próximas aulas sejam ao vivo, porque aqui é muito difícil e não tem muita graça. Então eu espero que as próximas a gente já possa se reunir juntos lá na igreja. Amém? Beijo para todo mundo.